Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Primeiros segundinhos, envie esse vídeo a outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos estudar em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à vida no Espírito, a como nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e vivermos em conformidade com esse conhecimento. Então estamos detalhando, irmãos, várias coisas. O que é a alma, qual a sua função, o que é o coração, a divisão do coração, a divisão da alma, o que é o espírito, a divisão do espírito, a função de cada parte do espírito. Então, se você ainda não assistiu, pegue desde o início essa playlist sobre vida no espírito e assista agora o que eu vou trazer para os irmãos de estudo e volte e comece a assistir as anteriores também para que você tenha clareza e você saiba com muita, eu diria, até facilidade como caminhar em conformidade com a palavra de Deus e desfrutar verdadeiramente da filiação com Cristo. Amém? Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço por cada luta, cada vitória. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que nos ensina. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo esse estudo agora. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que tem sido sensível à tua voz e tem buscado conhecer, tem buscado crescer no Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe a cada um desses irmãos, revele-se a eles, eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Pai, que possamos verdadeiramente, Pai, sermos coluna e baluartes da verdade nesse mundo que está tão cheio de coisas que são avessas ao Senhor, avessas ao teu caráter, à tua vontade. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a noite de cada um dos irmãos. Se existe algum tipo de adoecimento, seja na alma, seja no espírito, seja no corpo, cura, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, dá-nos, Senhor, um estudo abençoado, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre como lidarmos com o coração. Nós vamos iniciar falando sobre como lidarmos com o coração. Nós falamos na terça-feira passada sobre como lidarmos com a alma, né? E nós vimos que um dos primeiros pontos, um dos pontos mais altos é negar a alma. Então hoje nós veremos como lidar com o coração. Como é que nós devemos lidar? O coração, irmãos, ele é, como até nós já falamos, a porta de entrada e de saída de todas as nossas ações. Ele é o centro decisório do nosso ser. Então, irmãos, nós precisamos sempre estarmos atentos. Irmãos, presta atenção nisso em nome de Jesus. Presta atenção em cada ponto, depois volta, anota num caderno, para você reler, repassar e absorver verdadeiramente esse conteúdo. Irmãos, nós precisamos aplicar o nosso coração àquilo que nós estamos fazendo. Se nós não fizermos isso, as coisas simplesmente não darão certo. Por exemplo, é muito importante que nós apliquemos o nosso coração quando vamos estudar. O que é o coração mesmo? Mente, vontade, emoções e a consciência. Ou seja, eu vou estudar agora. Então, eu não posso permitir que o meu coração fique as emoções tortas, fique a vontade, eu estou estudando aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu estou... Percebe? Então, se nós não aplicarmos o nosso coração, seja no que for que nós estivermos fazendo, necessariamente não vai funcionar. Porque o coração é o centro decisório do nosso ser.
tudo passa por ele. Tudo passa para entrar e para sair. Muitas vezes, os irmãos já podem ter pregado a outras pessoas ou pessoas pregaram para os irmãos e simplesmente não houve resultado nenhum na sua vida, ou às vezes você pregou para outra pessoa e não houve resultado algum. Por quê? Porque o coração dessa pessoa não estava aplicado ao entendimento, aplicado à abertura. Então, se não houver essa aplicação da nossa parte, se nós não orarmos para que as pessoas sejam atraídas pelo Senhor, para que elas possam aplicar os seus corações àquilo que deve ser feito, a uma vida em conformidade com o Senhor, a um desfrute do nosso Senhor, não adianta, não vai funcionar. Vamos lá. Orar. Você deve aplicar o seu coração à oração. Você deve canalizar, você deve retirar do seu coração todo tipo de coisa que vem para atrapalhar na sua vontade, nas suas emoções, na sua mente e na sua consciência. Precisa ser afastado. Aí sim você terá a condição de orar. Se não for assim, você orará male male, porque a sua mente começará a te puxar para algum outro lugar. Aí você está aqui, Senhor Jesus, muito obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor... E aí começa a fazer aquela oração assim, absolutamente impensada tantas vezes, e muitas vezes até uma oração torpe, uma oração errada. Sabe, Deus abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meu tio, abençoa minha avó, abençoa... Sabe, eu estou colocando ali palavrinhas no meio e me parece que eu estou orando, mas eu não estou, porque o meu coração não está aplicado a isso. Eu estou pensando em outra coisa. A minha vontade era de estar assistindo Netflix, mas eu estou orando. Os meus sentimentos estão, nossa, mas que preguiça! Entende? Vou ter que orar. Irmãos, isso vai desde as coisas mais elevadas, como a nossa vida no Espírito, a oração, até as coisas mais simples. Comer. Se nós não trabalharmos o nosso senso, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções com respeito a comer, você não terá prazer na comida que você está comendo. Você nem perceberá que está comendo. Se os seus sentimentos estão tortos, se a sua vontade está... Você tem a vontade de emagrecer, mas você está tomando sorvete, então aquilo está em choque. Com a comida que você está comendo, você não encontra prazer, você não encontra deleite em comer um sorvete. Na verdade, aquilo tudo é pesaroso. O que você deve fazer? Sua consciência já disse que você está agindo errado, segundo o propósito que você tem, então você deve tirar o sorvete e comer alguma coisa que, de fato, vá te nutrir e não vai gerar o que você não quer. Ir para uma festa? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ir para a congregação? Do mesmo jeito. Entende? Tem que afastar essas coisas, porque o coração... Afastar essas coisas que adoecem o nosso coração, porque o nosso coração é a porta de entrada e de saída de todas as coisas. A boca fala, o coração está cheio. Né? A palavra de Deus diz... Licença, irmãos. Vamos ler Provérbios capítulo 4, verso 23. A palavra de Deus diz... Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração. O que é o coração? O centro decisório do seu ser, mente, vontade, emoções e consciência. Você já tentou educar os seus filhos e simplesmente a sua vontade está em outro lugar? Aí você é ríspido, você é grosso, você
sabe? Não encontra prazer nenhum. Mas você sabe que tem que fazer, então você deve buscar essa limpeza, essa purificação aos pés do Senhor. E você deve retirar, de verdade, todo atrapalho, seja ele físico, espiritual ou psicológico, daquilo que você deve fazer. Você deve purificar o seu coração. Mateus, capítulo 5, verso 8. Mateus, capítulo 5, verso 8. Está ali o Sermão do Monte, não é? Mateus, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmãos, algumas versões traz a palavra limpos, mas limpos não é uma boa palavra. A palavra puro é melhor. Tá bom? Porque a pureza vai dizer de um só conteúdo, vai dizer de um só foco, um só desejo. Qual deve ser o nosso único desejo? Servirmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor. Se o nosso único desejo for este, então eu estarei puro de coração. Esse, irmãos, é o problema de muitos cristãos. Eu peço atenção mais uma vez para os irmãos. Esse é o problema de muitos. Muitos, eu diria a maioria dos cristãos. Quando eu falo a palavra puro, eu não estou falando sujeira. Entende? Por exemplo, aqui eu tenho um copo com água. Essa água, digamos que ela esteja pura. Se eu pegar um suquinho Tang da hora e colocar aqui dentro e misturar, essa água ficou suja? Não, essa água ficou impura. Ela ficou imprópria para o consumo? Não, ela ficou talvez até mais gostosinha, né? Com um pãozinho de queijo, com uma coisa, ficou muito bom. Mas ela deixou de ser pura, agora ela está misturada. Então, irmãos, olha, bem-aventurados macários, felizes aqueles que, aqueles que têm o coração puro. Então, irmãos, muitas vezes nós temos ótimas coisas nos nossos corações. Nós temos ótimas inclinações. Eu quero servir a Cristo verdadeiramente, mas eu também quero servir a minha família verdadeiramente, e eu quero ser um bom funcionário, e eu quero ser um bom pai. Ou uma boa mãe. Pastor Acácio, mas isso aí tudo é servir a Deus. É isso que eu quero dizer com os irmãos. O seu coração não está puro. Ele está repleto de direcionamentos que o tornam impuro. Ele não está com um só foco, um só desejo. Então, irmãos, necessariamente, como a palavra de Deus nos diz, o seu desejo de ser um ótimo filho, de ser um ótimo marido, de ser uma ótima esposa, por exemplo, irá em algum momento entrar em confronto com a palavra de Deus. E se o seu coração não estiver puro para servir ao Senhor, você irá agir mal. E não tem jeito. E não tem jeito. A Bíblia diz: aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Guarda isso, irmãos. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que me ama, não é digno de mim. Percebe? Então, por que o pai ou a mãe? Porque na cadeia é o ponto mais alto, vamos colocar assim.
Talvez teria os filhos, né? Mas é o ponto mais alto. Eu devo honrar, eu devo respeitar, eu devo... E de fato deve. Mas isso em obediência à palavra de Deus, não com o coração dividido, onde Cristo e seus pais, ou seu cônjuge, ou seu trabalho, ou o que quer que seja, estejam em patamar de igualdade. Ainda que seja bom. Ainda que seja o tanguezinho que você coloca numa água purinha e ela fica muito mais gostosa. Uma folhinha de hortelã aqui dentro, a água está geladinha, não, mas fica muito bom, mas fica impuro. Não é uma só coisa mais. Então, houve uma vez em que um jovem se aproxima de Jesus e quer seguir a Jesus. E Jesus o chama para que o siga. E ele fala, Jesus, espera eu sepultar a meu pai. Então Jesus fala, olha, não, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a ti, segue-me. Então ele se entristece e não segue. Pastor Acácio, mas o que tem de errado o rapaz terminar de cuidar da vida do pai dele? Tudo certinho. Nossa, não é tão bonita essa atitude dele? É uma atitude linda. É uma atitude linda que faz com que ele não siga ao Senhor Jesus. Não é? Felizes, macários, bem-aventurados, os que são puros de coração. Porque esses, vamos ler? Porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, irmãos, busquemos essa pureza nos nossos corações. E eu te digo, é o problema de muitos, 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 muitos. Vamos ler agora. Esse é um primeiro problema. Um coração impuro. Ainda que seja com coisas boas, ainda que seja com enterrar o pai, ainda que seja com cuidar bem dos filhos, ainda que seja cuidar dos pobres, ainda que seja... Se estiver dividido, não vai prestar. Você não verá a Deus. Atos, capítulo 2, verso 46. Sabe, irmãos, eu fico estudando a palavra de Deus e fico vendo como que a igreja está hoje. Sabe, irmãos, que lástima, que situação terrível, porque isso simplesmente não é tocado, não é colocado. Sabe, gente do céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe? Verso 46, capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Esse é o ponto que eu gostaria de estar trabalhando, estar dizendo para os irmãos. Estar comentando. Simplicidade, singeleza. Quando nós nos deparamos com uma pessoa simples, com uma pessoa singela, nós estamos diante de quem? De um grande intelectual? De uma pessoa cheia de disse-me-disse e de arrazoamentos mentais? Ou é uma pessoa simples? É uma pessoa que simplesmente está ali seguindo, servindo, sem muita inteligência até. Não é? Nossa, fulano é tão simples. O que é simples? Ele tem uma linguagem de determinada forma, as ações dele têm determinadas características. Nossa, ele é tão simples. Ele é tão humilde, né? As pessoas falam, né? Então, irmãos, imaginemos isso aqui agora. Isso aqui é como os convertidos viviam. Imagine que aqui em Atos você tem gente de toda classe social.
Medita nisso. Toda classe social. Você tem gente aqui que é estudada, outro que não é estudado. Você tem aqui, né, nessa reunião dos muitos cristãos que estão agora partindo o pão e ceando juntos. Pessoas que trouxeram seus bens e deixaram aos pés dos apóstolos, outros que não tinham bens nenhum. Não é? Como que essas pessoas se relacionavam, irmãos? Como que isso pode dar certo? Através de uma singeleza, uma simplicidade de coração. Simples. Eu ouço, eu obedeço, eu não fico arrazoando tantas coisas, eu não fico observando quem deu mais, quem deu menos, eu não fico nada disso. O meu coração ele está simples, singelo. Ele está voltado para o Senhor. Ele está puro. Só tem o Senhor nele. Então quem eu sou? Não é? Eu sou um doutor, eu sou um médico, eu sou... Nada disso faz sentido nenhum quando os irmãos se reúnem. Esse arrazoamento mental, essa vontade de querer ser melhor do que o outro, mente, vontade, e essas emoções que eu observo, nossa, isso é injusto, isso é justo, eu trouxe uma casa e um carro, e o outro que não tinha nada agora está usufruindo do dinheiro, da casa, do carro, agora vai ser enterrado no cemitério que na verdade foi eu que paguei. Entende? Então tudo isso, irmãos, é desfeito para que possa se viver em conformidade com a palavra de Deus. Eu ouço a palavra de Deus e sigo a palavra de Deus e só. E pronto, e acabou. Em Efésios, capítulo 6, verso 5, Efésios 6, verso 5, e Colossenses 3, 22, o apóstolo Paulo irá lá falar aos servos, ou seja, aos escravos, dizendo que sirva aos seus senhores assim como você serve a Deus, com singeleza de coração. Não seria o momento, irmãos, desse servo, desse escravo, trazer a forra para os seus senhores? Olha, eu estou aqui porque eu estou devendo, né? Mas nós não somos cristãos, né? Que não existe judeu, não existe grego, não existe nada disso, então você deve me perdoar para que eu possa ir embora. Não seria justíssimo, não seria legítimo demais fazerem esse raciocínio? Se você tem mais do que a mim, você deve dividir, você deve dar com alegria, você deve me dar, você deve me ajudar. O Senhor Jesus fala sobre a parábola do credor incompassivo, não é? O credor incompassivo que é perdoado de uma dívida enorme e não é perdoado, e não perdoa aquele que o deve só um pouquinho. Esses escravos, essas pessoas não poderiam trazer isso à baila para os seus senhores, já que nós somos cristãos? Não é? Mas não, o que o apóstolo Paulo falou? Olha, sirva a Deus com singeleza, sirva aos seus senhores com singeleza de coração. Assim como você estivesse servindo a Deus. Para com esses arrazoamentos. Deixa de lado a sua emoção. Você quer sair disso, tá ruim, tá... Não, sirva como tem que ser. A sua mente está arrazoando uma série de coisas. A sua vontade é de sair dessa situação. Não. Sirva, vá lá, bonitinho. E aí Deus vai agir e, à medida em que Deus agir, as coisas acontecerão. Licença. Irmãos, cumprindo essas duas coisas, presta atenção, por favor. Quando nós cumprimos essas duas coisas, pureza de coração, uma coisa só, um foco só, e singeleza, simplicidade, talvez aquela entre aspas, burrice, aquele negócio, nossa, mas você é bocó, hein, cara, mas você dá o dinheiro pro pastor, nossa, mas você não... Você, entende? Rapaz, você vendeu, no caso aqui do Novo Testamento, você vendeu sua casa e levou lá pra igreja, rapaz, mas você é burro, hein, cara?
Mas sei, hein? Nossa. Agora você tá aí com essa turma. Irmão, se não for singeleza de coração, se você ficar arrazoando, se você ficar... vai dar ruim, não tem jeito. Cumprindo esses dois pontos, como eu disse anteriormente, a sua consciência, irmãos, irá ficar assim, ó, ativadíssima. Ativadíssima. Lembra? Consciência, mente, vontade e emoções. Esse é o coração. Nós estamos falando como lidarmos com o coração. A sua consciência ficará ativadíssima. Porque você está puro, você está olhando para Cristo e acabou. E você está simples. Você está ouvindo da palavra de Deus. Tem que ser da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Não é ser singelo, ser, sabe, diante de tudo que a gente tem visto aí, não. Não é isso. Vem aqui para a congregação nossa que a gente faz desconto. Vem aqui porque a gente bebe pinga juntos, a gente fica todo mundo bêbado. Não. Não é disso que eu estou falando, irmãos. É se você ouviu a palavra do Senhor, se o Senhor falou seu coração, então você, de modo muito singelo, sem arrazoamento, sem observar sua vontade, sem observar suas emoções, você segue, você obedece. Isso é ser singelo de coração. Cumprindo esses dois pontos, você irá ter a sua consciência ativadíssima. E Atos capítulo 24, verso 16... 24, verso 16. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, isso é absolutamente importante para a nossa vida no Espírito. Por favor, muita atenção, muita atenção. Eu busco ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Como a sua consciência agora está ativa e os seus arrazoamentos estão diminuídos ou estão aniquilados, a sua vontade, a sua emoção está aniquilada, irmãos, você agora perceberá o quanto você é falho. Tendo em vista o nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque você está puro. Vou dar alguns exemplos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos visitar aqueles que estão na cadeia, aqueles que estão presos, não é? Tive preso e me deste de vestir, foste me visitar, não é? Tive preso. Nós precisamos visitar aqueles que estão na cadeia. Então, de modo singelo, o que eu faço? Eu obedeço. Mas, se eu arrazoar, tá, mas, peraí. Essas pessoas cometeram um crime, essas pessoas agiram de modo errado, agora elas têm que pagar mesmo. Né? Agora elas que paguem, não é? Mas o que a Bíblia fala? Não é isso? Ajudar aos necessitados. Ajudar as pessoas que têm menos do que você. A Bíblia diz isso. Mas aí você pensa, você começa a arrazoar. E você observa e fala, rapaz, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei das quantas. Tá todo mundo recebendo isso. Eu ainda vou tirar da minha parte, da parte que eu tenho, com o meu suor, meu trabalho, para poder ajudar essas pessoas, eu não estou com vontade de fazer isso, não. Entendeu? E aí o seu coração não está puro e nem está singelo, não está simples. Porque você, apesar de ver na palavra de Deus, apesar da sua consciência dizer o que você deve fazer, você simplesmente... Não, mas... né? Deixa eu fazer uma análise aqui. Deixar os pecados, irmãos. Deixar os pecados. Que o Senhor nos ajude. Porque a gente faz média ponderada. Tá, mas eu tô nesse pecado aqui, mas o pastor que é o pastor fez aquilo. O que você está fazendo? Arrazoando, fazendo média ponderada. Para permanecer no caminho errado. Ou seja, você não está puro. E você também não está simples, não está singelo. Então você não vai conhecer a glória de Deus, não vai ver a Deus, não vai. Irmãos, guarda isso. Na
contabilidade da vida no Espírito, na contabilidade da vida no Espírito, só tem uma coluna, que é a coluna do débito. Só tem uma coluna, que é a coluna do débito. Numa contabilidade normal, nós temos débito, nós temos o lucro e nós temos o resultado, não é? Eu tenho 10, vamos lá, exemplo. Eu roubei uma caixa de som que custa R$100 do Marcos. O Marcos me roubou um carro que custa R$2.000. Então, se eu fizer a conta, eu devo sarar a minha consciência, eu devo buscar a Deus, eu devo limpar a minha consciência para com Deus e para com os homens, como nós acabamos de ver aqui, com respeito ao Marcos. Deixa eu pensar, olha, 100, na verdade o Marcos me deve R$1.900, porque eu roubei uma coisa de 100 e ele me roubou uma coisa de R$2.000. Então o que vai acontecer se você for simples, singelo, puro? Você vai buscar o sanar, vai buscar a resolução da sua consciência para com o Marcos, eu faria isso, tenho que fazer isso, com o Marcos, nesses R$100, porque a minha consciência deve estar limpa e eu devo obedecer não fazendo médias ponderadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Marcos, vou pegar o relógio, vou pedir perdão e falar, Marcos, olha, o relógio está aqui, foi eu que roubei, tá? O relógio está aqui e eu estou agora à disposição para receber o castigo, o que quer que seja, para ser preso, para o que quer que seja, que você estipular sobre mim. Aí, pastor Acácio, você fala que você sabe que foi ele que roubou o carro de R$2.000? Não, você não fala. Entende? Porque nós precisamos, irmãos, resolver os nossos débitos. A nossa consciência nos acusou. O que a gente tem que fazer? Caçar os outros para poder, você resolve a sua parte que eu resolvo a minha. Resolve a sua parte que eu resolvo a minha. Não, você me deve mais do que... Não. Jesus teve uma vida no Espírito e Jesus fez exatamente isso. Se Jesus fosse fazer média ponderada para conosco, irmãos, estávamos absolutamente perdidos. Responder ao chamado de Deus. Deus te chama para trabalhar na congregação. Deus te chama para trabalhar na sua família, mas você fica arrazoando. Deus fala, olha, aquele que não cuida, aquele que não supre, que não nutre, que não trabalha em função, aquele que não se gasta pelos da sua casa, é pior do que o incrédulo. Mas nós sabemos disso e a nossa consciência nos acusa. Mas quando nós fazemos a média ponderada, a minha sogra é muito chata, é fofoqueira. Então eu estou bem em não fazer o que eu devia fazer. Então você não vai ver vida no Espírito, você não vai ver a Deus, não vai ver nada. Ah, pastor Acácio, mas você não sabe, eu tenho dinheiro. Então fique com o seu dinheiro. E tenha uma vida vazia. Sabe, irmãos, o que eu mais tenho visto é isso. Irmãos, em nome de Jesus, tenhamos uma vida no Espírito. Obedeçamos de forma singela ao pastor? Não. A palavra do Senhor. Se a palavra diz, se faça. Afaste de você todo tipo de coisa maluca que suja, que apodrece, que tira a direção do seu coração. Estamos falando na contação de história, Salomão, Davi, tantas pessoas que não fizeram isso. Ah, mas se Davi, que é Davi, não fez, imagina eu. Eilaia. Irmãos, passamos aqui da hora. Limpemos a nossa consciência, o nosso coração, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Muito obrigado pela atenção.
Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, que tenhamos o nosso coração purificado. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos a nossa mente limpa. Que nós tenhamos, Pai, em nome de Jesus, o trabalhar do Senhor em nós, a aceitação para vivermos verdadeiramente em conformidade com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que nós não sejamos muito espertos, que nós não sejamos muito altivos, que nós não busquemos as coisas mais elevadas, que nós não queiramos ser, que nós não nos tenhamos em alta conta, mas que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe em nós, para que nós possamos diminuir, para que nós possamos nos tornar humildes de espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ótima noite, irmão. Jesus abençoe. E envie esse vídeo a outras pessoas. De verdade. É um trabalho missionário da sua parte. Tá bom?